Filhinhos amados do Pai Celestial, generais da fé, eu queria trazer uma palavra de Deus no teu coração. Eu queria falar hoje sobre a consciência da fé. Bem, terminei agora o treino físico, depois de um devocional de manhã, estou aqui no parque e eu queria trazer uma palavra sobre a consciência da fé ao teu coração. Bem, a fé é a essência do nosso espírito, porque nós fomos criados em Deus. Deus é o Deus da fé. O Espírito de Deus se move em fé. Fé vem do Espírito. Fé é algo espiritual. É uma essência que foi colocada no nosso coração por Deus. Bem, existem pessoas que elas não estão dentro de um contexto religioso ou não fazem parte de alguma igreja, como muitos de nós costumamos falar, mas elas têm fé, elas creem em alguma coisa, sabe? Elas estão lá olhando um avião e ela crê que tem lá, o piloto do avião está lá. Ela não está vendo, mas ela está crendo que tem alguém lá. Porque fé não é ver. Fé é crer. Fé é certeza no que não se vê. Ok? Então, existe esse primeiro grupo de pessoas que eles têm uma fé porque foi dada por Deus. Sendo que tem um segundo grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que foram alcançadas pela luz do Evangelho. Elas escutaram a palavra de Deus. Isso gerou a fé de Deus no coração dela. A fé de Deus é a fé que crê, fala e age à altura da palavra de Deus. A fé de Deus foi colocada no nosso coração a partir do novo nascimento. Essa é a fé do tipo de Deus. Existem pessoas que aceitaram a Cristo e elas receberam uma medida de fé do tipo de Deus. Foi colocada através do novo nascimento. É a fé que age à altura do que se crê. Sendo que existem algumas pessoas que estão desativadas dessa fé. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Eu mesmo sou um grande ativador da fé. Eu gosto de ativar pessoas na fé. Existe algo sobre a minha vida que eu começo a ativar pessoas. As pessoas que me ouvem, normalmente elas são ativadas. Porque esse é meu chamado. Ser um dos maiores ativador da fé do mundo. Então, existem pessoas que elas não estão mais num contexto geral, que é ter a fé geral, né? Que é essa fé que foi colocada por Deus, e agora ela tem a fé do Evangelho, a fé que ela crê na palavra de Deus. E esse crer na palavra de Deus gera a fé de Deus, a fé dos pensamentos de Deus, a fé da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é os pensamentos de Deus que tem a nosso respeito. Então esse é o segundo tipo de pessoas. Sendo que existe um grupo de pessoas que ele não tem consciência do que Cristo fez na cruz, ou seja, da obra consumada. Então é um grupo que tem a fé de Deus, mas ele não desenvolve porque ele não tem a consciência, ou seja, ele não tem a palavra revelada do que Jesus fez. Então ele vive à mercê do pão da mesa dos filhos, porque Jesus disse que o pão da mesa é dos filhos. Então ele vive de migalhas, ele vive de restos, tá? Como foi aquela história de Jesus com a mulher cananeia, né? Ela queria a cura da filha dela, Jesus disse que o pão da mesa dos filhos, ela disse que até os cachorrinhos comem da sua mesa, enfim, comem da mesa do seu Senhor. Então, Deus ele quer nos levar a comer do pão da mesa. Então, por falta de conhecimento da obra consumada, de um conhecimento revelado, as pessoas vivem à mercê do pão da mesa dos filhos e vivem comendo migalhas, porque lhe falta conhecimento. Mas a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos sejam salvos, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, não é só ser salvo, é chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a palavra de Deus diz que o povo dele é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, conhecimento liberta, conhecimento transforma. Conhecimento nos faz a conhecer aquilo que é meu por direito e por herança. Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ou seja, um herdeiro é aquele que recebe os bens repartidos, mas o co-herdeiro, tudo que é do Pai é de todos. Ok? Então, há algumas pessoas que aceitam a Cristo e vivem dentro de um contexto religioso, sistemático, elas não têm a palavra revelada, então elas vivem sofrendo, porque não foi revelado no espírito dela
através de um ativador da fé, através de um homem de Deus. Então, ela fica meio que vivendo, sendo rei, vivendo como plebeu, sendo príncipe no castelo, vivendo como escravo, sabe? Mas esse conhecimento dado a nós, revelado, nos faz a mudar de nível, a viver debaixo do conhecimento da fé. O terceiro nível são pessoas que conhecem o que são delas por direito e por herança, e elas começam a aprender e saber que é através da fé que ela vai ter em Jesus tudo aquilo que foi conquistado para ela na cruz. E ela começa a saber, pelo conhecimento revelado da palavra, que o que Jesus conquistou na cruz é direito dela, é herança dela. Então esse terceiro grupo de pessoa, ela passa a viver crendo naquilo que é dela de verdade. E ela começa a tomar posse pela fé. Como? Ela começa a meditar na palavra de noite para saber o que é que Deus diz para ela. Isso vai enchendo a alma dela, a mente dela com as verdades de Deus. Ela começa a confessar a palavra, dizendo o que Deus diz, dizendo o que Deus fala. Ela passa de ser de um mendigo espiritual para ser um filho herdeiro. O que é um mendigo espiritual? É aqueles que ficam indo a Deus só pedindo. Deus me dá isso, Deus me dá isso. Sim, Deus dizendo, já é, já foi, já foi, está feito, está pronto, está preparado. Então, ela sai de uma condição de mendigo, de pedir, e ela vai para a condição de filho, de desfrutar da mesa do banquete, de desfrutar daquilo que é do Pai. Olha, a Bíblia diz duas histórias. A história de um filho mais novo e uma história de um filho mais velho. Na verdade é a mesma história. É a história do filho pródigo. O filho mais novo, ele pede ao pai o que tem direito, vai para o mundo, desfruta de tudo lá e perde tudo, vive à mercê, a comer do que os porcos comem. E a história do filho mais velho, que era o irmão dele, o irmão mais velho que fica em casa com o pai. O filho mais novo volta arrependido, o pai faz uma festa e o filho mais velho chega para o pai e diz, você não mata para mim nem um cabrito magro e você faz uma festa para esse que se afastou, estava lá no mundão fazendo coisas erradas. O pai olha para o filho mais velho e diz, meu filho, tudo que é meu é seu. Então tem muita gente com a mentalidade de cabrito magro, não tem revelação do que eles têm. Então esse terceiro grupo de pessoas, eles sabem que tudo que é do pai é dele e tudo que é dele é do pai. Então eles entendem, é chamado a galera da fé. A galera da fé, ou a galera que tem esse entendimento, né, que muitos grandes homens de Deus trouxeram para o Brasil e para o mundo, Kenneth Hagin, T.L. Osborne, que é chamado a turma da fé, elas têm essa consciência da fé, elas confessam e as coisas acontecem. Elas oram em línguas, hora após hora, e as coisas começam a acontecer através da oração em línguas, edificação pessoal, e elas fazem, sabe, grupo de oração, confessando a palavra. Isso aí é maravilhoso. Esse terceiro grupo de pessoas, eles vivem na fé de Deus, eles vivem na fé do tipo que Deus tem. Mas deixa eu te falar, deixa eu finalizar dizendo algo para você. Existe algo muito mais profundo. Existe o se tornar pela consciência de ser. Quando você entra na consciência de ser, você passa de ter só aquela fé como um amuleto para trazer as coisas para você. Mas você passa a não só crer naquela fé que você já tem, mas você começa a ser aquela fé que já tem. Você passa a sair de um nível que você crê que você é curado para ser curado, que você crê que você é rico para ser rico, e você passa a ser a cura. Você passa a ser a prosperidade de Deus em Cristo Jesus. Mas isso só acontece pela consciência de ser. E essa consciência de ser, que é o cérebro espiritual do seu espírito. Porque você é um espírito. Então você é um espírito, você tem você tem olhos espirituais, você tem cérebros espirituais, você tem um corpo espiritual, porque você é um espírito. E através da oração em línguas, das práticas espirituais, Deus, ele nos leva a ser, a ter a consciência de ser. E para que isso aconteça, você tem que tomar uma decisão de se submeter a estar com Deus dia após dia, hora após hora,
Esse estar com Deus exige práticas espirituais, confissão, adoração, jejum, louvor, não para mudar Deus, que Deus é imutável. Porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez na cruz. Mas para eu me tornar, ou eu crer naquilo que Deus fez. Ou seja, existe um lugar no Espírito onde eu me torno uma promessa. Abraão se chamava Abrão. Deus disse, teu nome será mais Abrão, será Abraão, pai de nações. Sarai, a esposa de Abraão, ele disse, não será mais Sarai, será Sara, mãe de multidões. Então, Deus quer que a gente se torne Jesus Cristo, Jesus, salvação, Salvador, Cristo ungido. Então, Deus quer que a gente se torne aquilo que Ele disse ao nosso respeito. Uau! Deus quer que possamos entrar nele de tal forma, pelas práticas espirituais, principalmente com a edificação da nossa fé, onde nós vamos nos tornar a fé andando. Uau! Deus quer nos tornar aquilo que Ele nos tornou para si. Isso não é demais? Então eu trago essa palavra sobre a sua vida e que você, dia após dia, hora após hora, esteja edificando a sua fé santíssima, orando no Espírito Santo, batalhando pela sua fé, porque a fé que você mantém é a fé que lhe mantém. Uau! Então, que você possa manter a sua fé, edificar a sua fé, porque a sua fé é o meio de contato com o mundo espiritual e com Deus. É o meio pelo qual Deus se relaciona com você. É o meio pelo qual você se relaciona com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que é que agrada a Deus? É fé. É crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Por isso que Jesus andava em fé. Jesus não ensinava a fé, Ele andava em. Que tal não falar de Jesus, mas andar em Jesus e transmitir Jesus? Ser é maior e melhor do que falar. Então, o que é já foi e o que será também já foi. Já é. Vamos ser.